Boa noite, pessoal. Boa noite, Vitor. Boa noite, professor. Tudo bem? Como é que vão as coisas? É, tá Caminhando. indo, né, professor? Não tem muito o que falar, não. Boa tarde ou boa noite, professor. Tudo bem? Para mim já é boa noite, Videk. Aqui nesse lado da Terra é boa noite já. Eu não posso dizer nada que hoje eu peguei o dia para Netflix. Recomendo o filme. Como que era? Depois eu lembro o nome do filme, mas é um filme de comédia. Comédia? Pô, fala aí, Deck. Lembra aí. Estão falando muito bom daquele filme O Milagre da Cela 7. Não sei se vocês assistiram. Já, também é bom também. É bom? Falaram muito bem dele. Vou ver se eu O pego esse nome, final de o semana. nome é Ricos de Amor. Já que não tem dinheiro, né? Vai de amor. Repete aí. Ricos de Amor. Ricos de Amor. Você assistiu? Isso. Assisti. Um outro filme legal também é A Proposta. A Proposta. É. Vocês assistiram a... Putz, como é o nome daquele filme? Não é o Buraco, cara. É o... Ai, caramba. É o nome que... É um filme que tem um elevador com uma comida que sobe e desce. Eu não Esqueci. sei. Cara, é um filme muito bom. Um filme espanhol muito bom. Só que eu não me recordo o nome do filme agora. O Elevador. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. O Elevador, o Buraco. Ô, professor, você recebeu o e-mail que eu te mandei lá da reportagem? Eu recebi. Pô, eu ia te responder, acabei esquecendo. Não, mas aí eu te Mas... perguntar, não sei se já tô começando a aula, mas é rapidinho. Você acha que assim, a gente conseguiu 220, pode ser que consiga mais pessoas, né? E também a gente conseguiu que a TV Bandeirantes, o SBT e a Rede TV vai estar no local fazendo reportagem, né? Como a gente já teve uma negativa do Dória, que foi o primeiro. Você acha que, após essa reportagem no UOL, a mídia, você acha que vai ter uma análise diferenciada? Porque a gente vai conseguir captar mais pessoas, né? Olha, eu não sei te dizer não, viu, Idaqui? Não sei te dizer. Mas assim, estou dizendo assim, do ponto de vista político, eu acho difícil, porque, bom, depois do Bolsonaro hoje ter chamado o Dória de bosta, ele não vai querer fazer nada que corrobore as ideias do Bolsonaro, né? Então eu acho meio difícil ver ele liberar, mas não sei, sinceramente não sei, cara. Não sei. Não sei mesmo. Certo, né? Minha reunião juntar todo mundo. Pois é muito complicado. As posições do Dória e também do Bolsonaro, elas estão muito dogmáticas, né? Estão muito irredutíveis, né? Eu não sei, sinceramente não sei, mas o pleito é bom e parece que vocês estão bem assessorados, assim, né? Tem bastante gente acompanhando e tal. Assim, a gente tem um respaldo, é lógico que a gente respeita todo mundo, vai ter as manifestações, cada um no seu estabelecimento, mais com a mídia em cima, porque assim, é uma coisa que afetou desde o empresário e também ao faxineiro. Então, é preciso ter uma análise diferenciada, uma ponderação, né? E querendo ou não, tudo bem, Vila Olímpia é um bairro bom, tem bons restaurantes, porque não fizeram reserva. Mas ninguém fez uma reserva suficiente para todos esses meses, né? Exatamente. É complicado. É uma situação. Todas as situações que envolvam agora essa questão do coronavírus é difícil a gente dar uma opinião, né, cara? Muito difícil. Mas você viu também que tem uma proposta no Senado para as faculdades, que o governo vai comprar ações e aí vai ficar como dividendos para a faculdade. Aí, depois de tanto período, vai poder vender e não vai ter prejuízo em cima desses meses. Eu não entendi essa parte final, Idaki. Está para ser aprovado um projeto no Senado que, um exemplo, não tem quando a gente compra o Tesouro Nacional ou compra de dívida pública do governo,
vai ser liberado cotas para faculdade. Então, as faculdades, nenhuma vai ter prejuízo. Particulares de todas as regiões, mas ainda está para ser aprovado ainda. Tá. É estadual ou federal? Não, é âmbito, é tanto federal como estadual. Estadual? Inclui faculdades particulares, todas as faculdades e colégios. Eu vou depois tentar me inteirar disso daí também. Bom, vamos lá nos trabalhos? Aos Não, trabalhos? assim, ô professor, só uma dica de filme. O senhor que gosta de casamento, Diga. coloca Garota Exemplar. Eu que gosto de casamento. Fala aí, qual que é o nome? Garota Exemplar. Garota Exemplar. Tá na Netflix. Depois me conta o que o senhor achou. Bom, E mas também aí... outro, 9 meses de TPM, também é um filme bom também. Qual que é? 9 meses de TPM. Ah, você tá brincando que tem um filme nesse nome? 9 meses de TPM. Agora, vem cá, esse filme Garota Exemplar é para eu assistir sozinho ou posso assistir com a minha mulher? Olha, eu assisti, Não foi uma convém. recomendação da minha irmã e eu acabei assistindo sozinho porque minha esposa não estava. Eu não Ah. vejo problema dela assistir junto com o senhor, mas eu não colocaria ela para assistir esse filme. Então tá bom. É boa. Essa segunda dica eu acho que é mais importante do que a primeira ainda. É válido. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu colocar aqui na tela o nosso material. Gente, é o seguinte. Na semana passada, nós falamos sobre prescrição, né? E aí, beleza e tal. Aí, quando eu comecei a preparar a aula dessa semana, eu percebi que eu pulei um ponto e eu não tinha dado conta disso. E vocês também não falaram. E eu passei batido sobre esse ponto que vocês estão vendo aqui agora. Ó. A unidade 3, seção 3, que fala sobre os danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Então, assim, na última aula a gente falou sobre esse ponto, né? Unidade 3, seção 2, abuso de direito e suas modalidades, terminamos isso. E aí eu fui direto para prescrição e pulei esse ponto. Então, gente, como a gente... Ô Idec, Vitor, vocês sabem quando que vai começar as provas? O pessoal Qual é o comentou que dia? a primeira semana de junho. Como vai ter feriado na segunda, mesmo assim vai ter prova de penal normal, dia 1º em diante. Então, assim, deixa eu te perguntar uma coisa. É certo isso que você está falando? Por quê? Porque eu estava organizando minha papelada aqui da faculdade, e aí eu vi um calendário desse semestre aqui, mas apontando o início das provas para o dia 15. Dia 15 de junho. Não, professor, Então, acho que essa informação a gente não tem, não. Eu tenho a mesma que o IDEC, que é no começo das primeiras semanas. Pelo menos é o que estava no portal. Tá, tudo bem. Porque, então, ó, eu tô com um calendário aqui, e aqui, deixa eu ver. Avaliação. Cadê? Puxa vida, Mas cadê? assim, fazendo uma Ó, correção até. Eu não, acho que é porque vai avaliação. ter calendário de provas de aula modelo professor, que eu acho que é esse começo de junho mesmo. E daí, as aulas modelo interativo, eu sei porque direito civil, por exemplo, eu estou com um modelo interativo, então eu tô fazendo pelo AVA. É Ah, meio que acho que pro dia 13, dia 15, alguma coisa assim. porque aqui tá assim, ó, de 4 a 10, a avaliação oficial do segundo bimestre interativa. Aí depois do dia 15 ao 19, a avaliação oficial do primeiro bimestre normal, né? Então acho que é Eu acho que isso. eles inverteram essas datas, pelo menos pelo que eu vi ali no portal, tava como se fosse começo do semestre mesmo, começo de junho mesmo. Tá, então tá, eu vou depois mandar uma mensagem pro professor Luiz para eu verificar. Porque na hora que eu bati o olho aqui, dia 15, porque assim, as minhas aulas todas são normais, né? Não são interativas. A partir do dia 15, quer dizer, metade de junho, eu falei, ué, que coisa estranha, porque a gente não vai ter nem tempo depois para fazer segunda chamada e tal, né? Bom, enfim. Se bem que esse calendário que eu tenho aqui é pré-quarentena, né? É antes da quarentena.
Então, pode ser que realmente tenha mudado alguma coisa. Depois eu vou me informar lá. Deixa eu ver aqui. Bom, gente, então eu vou dar uma retrocedida para a gente finalizar, então, o ponto referente à responsabilidade civil, tá bom? Vocês estão vendo esse material? Que Tem tá... danos patrimoniais? Sim, estamos Então, vendo. beleza. Então, assim, só vou dar um tempinho. A gente já falou de prescrição. Aí, na semana que vem, a gente volta a falar de prescrição e encerra o nosso material com decadência. Eu acho que fica faltando um ponto só. Mas como decadência não é um ponto muito extenso, a gente consegue falar nos 2 pontos da semana que vem. Então, em tese, a semana que vem seria a última semana de aula, é isso? Isso. Ou temos mais 2 aulas? Não, a gente teria dia 29, né? Porque dia 5 seria a prova. Se for, é verdade. Então, nós temos hoje e depois mais uma semana. Mais um dia só. 29. Não, tudo bem. Então, assim, como eu já dei Então, unidade 3, S3 eu dou hoje. Prescrição eu já dei. Fica faltando duas sessões, mas essas 2 sessões eu consigo finalizar no dia 29 sem falta, né? Sem problema. Então tá bom. Vamos então falar dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Então, assim, a gente, na realidade, começou a falar, a gente saiu dos temas sobre negócios jurídicos, né? E embora o nome da matéria continue sendo negócio jurídico, quando a gente se debruça em responsabilidade civil, a gente sai da matéria de negócios jurídicos e vai para uma parte do direito civil especificamente chamado de responsabilidade civil, né? Então, 2 semanas atrás, lá na unidade 3, a gente começou, na unidade 3, seção 1, a gente começou a falar sobre responsabilidade civil e as generalidades da responsabilidade civil, falando de conduta culposa, dolosa, os tipos de culpa, né? Negligência, imprudência e imperícia. Aí depois nós falamos do abuso de direito e as modalidades, né? Que foi há 2 semanas atrás, né? Antes de eu dar o salto que eu me enganei. E hoje a gente vai falar então dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais, tá? Então, vamos lá. O dano, de um modo geral, né? Via de regra geral, é uma lesão a um bem ou interesse que é tutelado pelas normas jurídicas, pela lei de um modo geral, né? Então, assim, toda vez que eu tenho um direito e ele sofre uma lesão, eu vou chamar essa lesão de dano. Acontece que esse dano ao qual estou me referindo, ela tanto pode ser estendida a um nível patrimonial, né? Quer dizer, bateram no meu carro, destruíram minha casa, deixa eu ver, mataram o meu cachorrinho, ou seja, um objeto semovente, etc. Né? Ou então pode ser extrapatrimonial. Quando eu falo num dano extrapatrimonial, eu não estou necessariamente falando em dano moral. Porque às vezes, ou melhor, desculpa, quando eu estou falando em dano extrapatrimonial, eu estou falando em dano moral. E eu estou falando em dano moral por quê? Porque mesmo quando a gente fala de danos patrimoniais, existem alguns patrimônios que eles são imateriais. Então, assim, eu só estou fazendo esse esclarecimento porque eu já vi, inclusive, em prova, dizendo assim, quando alguém não observa um crédito, né? Como não é um patrimônio físico, é um patrimônio imaterial, não é um patrimônio material, então seria um dano moral, né? Então, assim, o meu direito de crédito é um direito patrimonial, embora não seja material, né? O crédito que eu tenho, que eu possa ceder para alguém, etc., é claro que é um direito patrimonial, mas ele é imaterial no sentido de que ele não tem matéria, ele não é palpável, né? Na realidade, é uma ficção jurídica. Quando eu falo de danos extrapatrimoniais, aí sim, aí eu estou indicando danos que não atingem diretamente o patrimônio da vítima, um patrimônio do cidadão,
mas vai atingir direitos da sua personalidade, por exemplo, né? Então, direito de locomoção, direito à vida, direito à saúde, direito ao sigilo, à intimidade. Então, é nesse sentido que a gente vai fazer essa dicotomia. Ainda falando sobre dano, tem essa observação aqui, ó. Embora seja comum pensarmos que o dano é ofensa ou prejuízo que sofremos, certo é que entender o dano como uma lesão a um bem ou interesse tutelado nos permite estender um sistema coerente relacionado aos danos. Por que essa observação? Porque quando uma pessoa sofre um dano, esse dano, claro, ele é um prejuízo também, né? É uma lesão também. Só que esse prejuízo, ele não fica apenas circunscrito àquilo que eu estou vendo necessariamente, né? Então, por exemplo, se eu estou dirigindo o meu carro, por exemplo, e alguém bêbado ou não, comete um acidente contra o meu carro, por negligência, imperícia, imprudência, não importa, o que pode acontecer? No primeiro momento, eu tenho um dano patrimonial, muito bem. Mas esse veículo poderia ser um veículo de coleção que vem desde o meu bisavô e que eu trago até hoje comigo, não tem um similar possível de ser trocado, por exemplo, tal, não existe um similar. E, além do dano patrimonial, eu tenho o quê? Eu tenho um dano moral inerente a esse prejuízo que eu tomei. Então, reparem que, no primeiro momento, eu estou vendo uma lesão a um bem patrimonial. Só que, internamente, dependendo das circunstâncias que envolvam a relação da pessoa com esse bem, esse dano patrimonial pode ser apenas uma das partes do dano a ser ressarcido, porque pode sim advir um dano moral, por exemplo. Uma outra questão é a seguinte: pode ser que seja um calhambeque hiper velho, aqueles Ford Bigode do tempo do Onça, 1920, que agora ele está destruído, né? Pertenceu realmente ao meu bisavô, por exemplo, meu avô, meu bisavô, não importa. Eu tinha uma questão sentimental que me envolvia em relação a esse carro, que agora está destruído, e ainda tem mais. Além do prejuízo que é evidente que eu sofri, porque olha o estado que aconteceu com o carro, eu ainda utilizava esse carro como uma forma de trabalho. Ou seja, eu tenho meu emprego, só que nos finais de semana eu era contratado para casamentos, festas, de um modo geral e tal, e esse carro servia como uma forma de complementação dos meus ganhos mensais. Por quê? Porque todo final de semana eu recebia, por exemplo, R$ 1.000 para pegar esse carro e levar a noiva até a igreja. Então, reparem que, num primeiro momento, eu estou vendo o dano de um carro destruído. Só que ele supera essa esfera de dano patrimonial na questão dos danos emergentes. Eu tenho, além do dano moral, ou posso vir a ter, além do dano moral, o cálculo de lucros cessantes, né? Aquilo que eu deixo de ganhar por ter sido privado de um bem que eu utilizava e que eu amava por ser histórico para minha família e tal, né? Então, tudo isso é para mostrar a extensão que os danos, de um modo geral, podem causar quando ocorre efetivamente, né? E num outro momento, eu tenho só para terminar o raciocínio daqui, uma segunda observação que eu inseri aqui na tela é a seguinte: a primeira regra do nosso sistema de responsabilidade civil sobre o cálculo ou a medição dessa indenização é trazido pelo 944. E aí, veja, o próprio 944 vai corroborar isso que eu falei antes, que ele vai dizer o seguinte: a indenização se mede pela extensão do dano. Então, quando se fala a indenização se mede pela extensão do dano, embora seja um artigo meio como se fala? Meio obscuro, né? meio aberto demais, a verdade é que quando se paga um valor referente àquilo que foi perdido e que não pode ser substituído, todo juiz tem que acompanhar a previsão do 944. Muito bem, o carro foi destruído? Foi. É um Ford Bigode 1920? É, Ford Bigode 1920. Dá para reparar esse veículo?
Dá para reparar do jeito que ele estava antes? Sim, dá para reparar do jeito que estava antes. Então, num primeiro momento, nós vamos fazer esse reparo, esse automóvel, às custas de quem provocou o acidente, portanto, às custas do réu na ação indenizatória. Ele vai ser reformado para voltar à condição que ele estava antes, mas mesmo assim, nós vamos calcular eventuais lucros cessantes e danos emergentes que possa ter ocorrido, né? E, eventualmente, se for ainda possível fazer a condenação em danos morais, claro que fica evidente que os danos morais que eventualmente poderão ser pagos quando é possível recuperar o automóvel, ele será no valor bem menor do que os danos morais se o mesmo automóvel, no mesmo acidente, não pudesse ser recuperado, né? Porque a extensão do dano sofrido em razão da impossibilidade da recuperação daquele bem, ele vai fazer com que o sofrimento daquele ex-proprietário se torne muito maior, né? Então, eu só quis fazer esse introito da nossa aula para a gente analisar, né? A questão do dano patrimonial. O dano patrimonial, às vezes, ele se estende por esferas que, num primeiro momento, a gente não consegue compreender, a gente só consegue compreender analisando a pessoa, a relação da pessoa com aquele dano e com aquele bem, etc. E, um segundo momento, pensar que, quando for necessária a indenização pelo dano sofrido, porque o próprio bem perdido, ele não pode mais ser recuperado, quando se pensa em indenização pecuniária desse dano, a primeira regra, a regra básica de indenização é o valor da indenização, o valor vai ser compatível com a extensão do dano sofrido pela vítima, né? Seja ela patrimonial, seja ela extrapatrimonial. Então, esse é o primeiro dado que eu queria falar para vocês. Por favor. Quem tem pergunta? No caso de lucro cessante, Diga. a pessoa aluga o carro para fazer evento. Hideki, vê se você consegue só se posicionar, porque tá bem ruinzinho, seu áudio tá ruim. Melhorou agora? Agora melhorou, parece que melhorou. Um exemplo, o senhor comentou de locação de veículo ao final de semana. Eventualmente, para ter o lucro cessante, pelo menos isso na parte de seguro, tem que ter todos os documentos. Se for uma pessoa que ofereceu o serviço, digamos, com uma pessoa próxima e não teve contrato, como que vai ser analisado esse lucro cessante? Ou não, se não tiver como provar, não vai ser pago, não vai ser condenado. Então, assim, é necessário que o próprio advogado da vítima, no caso o autor, né, que ele tenha documentação e provas cabais de que realmente há a perda de valores que ele ganharia, que ele receberia, que ele auferiria se o automóvel não tivesse sofrido o acidente, né? Então, claro, da penalidade. Repete para mim que não entendi. Por exemplo, uma conversa combinando valores via WhatsApp seria uma prova? Então, poderia ser, né? Poderia ser, mas na realidade teria que haver uma certa, deixa eu pensar, bom, ou esse contrato já estava estabelecido, né, para um futuro, por exemplo, daqui 15 dias, daqui um mês, vamos supor que ele receberia R$1.000 ou R$2.000 em duas. Eu estou continuando no exemplo do Ford Bigode, tá? Que me ocorreu, então eu estou pegando um exemplo para a gente mais ou menos explicar a teoria sobre esse exemplo. Então veja, se ele tiver conversas de WhatsApp em que ele recebe a proposta de fornecimento desse serviço, ele dá um preço, o cara aceita, aí ele diz o seguinte, olha, mas para quando é esse casamento? Ah, esse casamento é para o dia 15 de junho, por exemplo. Então, assim, tudo bem? Podemos combinar? Posso reservar essa data aqui, então, para você? Pode. Como é que eu faço o pagamento? Então, faz o seguinte, você me paga a metade agora, já recebeu. E a metade
depois que eu prestar o meu serviço. Então, o que vai acontecer? Como ele deixa de prestar serviço por conta desse acidente, o que vai acontecer? Primeiro que ele não vai receber os R$ 500 depois da data prevista, e esses R$ 500 que ele já recebeu de adiantamento, ele vai ter que devolver. Então, o prejuízo que ele teve, na realidade, é de R$ 1.000 para considerar só esse contrato. Se houver prova cabal por via de WhatsApp, que ele degrava isso, junta no processo e maravilha, é uma prova documental. É um contrato verbal que, na realidade, se tornou um contrato escrito, ou pelo menos um início de prova documental escrita. Por quê? Porque em que pese não haja assinatura das partes contratuais, como deveria ocorrer num contrato formal, é um início de prova. É uma conversa de um período anterior ao acidente e que deixa muito claro para o juiz de que realmente ele receberia esse valor caso o réu da ação indenizatória não tivesse causado esse acidente, né? Então, é uma prova bastante robusta de lucros cessantes. Agora, poderia ser, esse trato poderia ter sido feito verbalmente. Nada impediria do autor pedir a intimação dessa pessoa que viria nos autos para dizer, realmente, eu contratei, pagaria R$ 2.000, por exemplo, etc. É esse valor mesmo que eu pagaria, só que nós fechamos esse contrato de forma verbal. Então, assim, ele confiou em mim, eu confiei nele, não assinamos nada, mas aí, veja, em que pese seja uma prova menos categórica, né? Justamente por não se tratar de um documento escrito e não ser um contrato, não deixa de ser uma prova verbal, né? Uma prova testemunhal de que havia um pacto contratual verbal escrito. Se o réu não conseguir descaracterizar ou desqualificar essa prova, muito provavelmente o juiz vai utilizar esse testemunho para aumentar o valor da indenização, colocando esse lucro cessante lá, muito provavelmente. Diga, Vitor. Oi, professor, não falei nada não. Não? Não, apareceu o seu nome aqui, eu achei que você tivesse falado alguma coisa. Tudo bem, gente? Tudo. Beleza. Tudo em ordem. Estamos em quanto? Só em 2? Isso, o Diogo entrou, mas eu acho que ele teve algum problema, porque ele tá aparecendo ali em espera. Acho que caiu a internet. Entendi. Verdade. Bom, então vamos continuar aqui. Daqui a pouco a gente recebe ele. Cadê? Muito bem, ok. Aqui, vocês continuam me ouvindo? Continua, né? Bom, bora lá. Eu acabei nem colocando aqui no... Então, esse é o primeiro ponto. Vamos lá. Próximo ponto. Aqui, eu inseri, inspirado no livro do Ava, se bem que no livro do Ava tá mais bonitinho, tá? Um quadro sinótico quadro esquemático mais bonitinho. Mas isso aqui, ele reflete bem os principais pilares da responsabilidade civil, né? Então, no primeiro momento, a gente tem o dano, que é essa lesão, né? A bem ou interesse legitimamente tutelado, qualquer dano, qualquer bem que eu tenha, né? Patrimonial ou extrapatrimonial, se ele é atingido, isso significa que há um dano, né? Esse dano pode ser patrimonial ou extrapatrimonial, como nós dissemos. E aí, veja, o dano é a lesão. O dano patrimonial é a diminuição patrimonial relacionada a bens corpóreos ou incorpóreos. Esse é o ponto, né? Porque quando a gente fala em bens incorpóreos, eu estou falando de direitos autorais, de direitos de cessão de imagem, estou falando de créditos que eventualmente que eu posso ceder ou não ceder, desde que eu o tenha, né? Então, esses seriam exemplos básicos de patrimônios incorpóreos, né? E dentro da questão patrimonial, eu tenho justamente isso que o IDEC estava comentando, né? Eu tenho os danos emergentes, que é aquela diminuição patrimonial instantânea, né? Bateram no meu carro, danos emergentes.
bateram no meu carro, eu me machuquei, eu não tenho seguro saúde, não tenho convênio médico, não tenho nada, tive que ir para o hospital e tive que pagar danos emergentes. Que mais? Fisioterapia. Logo em seguida, eu tive que fazer uma fisioterapia, danos emergentes. Então, a diminuição patrimonial que advém diretamente daquela situação dolosa e daquele dano sofrido. E depois eu posso ou não ter os lucros cessantes, né? Então, assim, é a perda de lucros pela ausência daquele bem que foi perdido, né? Então, o exemplo do carro. Eu tinha um carro, era um carro bem diferente, bem especial, e que eu utilizava para ganhar, para aumentar, complementar o meu rendimento mensal. Então, se eu conseguir provar que todo final de semana, é por isso que é bom os contratos escritos, né, e guardados, né? Se eu consigo provar para o juiz que eu tenho todo final de semana uma média de 4, todo final de semana eu tenho um casamento, né? E às vezes, dependendo do final de semana, eu tenho 2 ou 3 casamentos, e cada vez que eu presto esse serviço eu ganho R$1.000. Se eu conseguir provar para o juiz que eu tenho uma média de vencimentos, de ganho de R$4.000 pelos serviços que eu presto com aquele carro, o juiz vai chegar à conclusão de que realmente eu tive um dano patrimonial emergente, né? Um dano que acabou de acontecer, que é a perda do próprio carro, e os lucros cessantes, por quê? Porque eu me dedicava a um tipo de atividade lícita, porque tem que ser lícita, né? Atividade lícita, cujo objeto principal era a existência daquele veículo e que com a sua perda eu deixo de ganhar. Então, esses lucros cessantes, eles são contabilizados também na conta da condenação do réu, né? Um outro exemplo que eu não sei se eu cheguei a dar, mas se não cheguei a um exemplo interessante, que quer ver? Imagine 2 situações. Eu estou, de repente eu brigo com alguém, etc. Essa pessoa me dá uma canivetada e eu fico com um talho no rosto. Eu, Renato. Mesma situação, uma briga de rua, aí é uma modelo que nem precisa ser tão famosa, mas assim, uma modelo de rosto, de fotos, etc., que recebe um talho no rosto. Veja só, nós dois teremos danos patrimoniais emergentes similares, porque provavelmente os mesmos gastos com médico, com remédio, com reparação estética que eu vou ter, muito provavelmente ela vai ter também. Ponto. Os danos emergentes serão mais ou menos equilibrados, mais ou menos iguais. No entanto, os lucros cessantes da modelo, obviamente que serão muito maiores do que os meus lucros cessantes, que não serão praticamente nenhum. Porque assim, eu vou continuar dando aula, vou continuar advogando, mesmo com o talho no rosto. No entanto, a modelo, além de ela não conseguir mais os contratos que eventualmente ela conseguiria, talvez ela perca vários contratos pelo mero fato de ela não poder estar presente lá no dia para poder posar, enfim. Então, obviamente que no caso de lucros cessantes, ainda dentro da esfera do dano patrimonial, o valor que será pago para essa modelo é muito maior do que o que seria pago para mim, se é que para mim seria pago alguma coisa, o que eu acho que não, porque eu não deixaria de receber nenhum valor em razão do talho, né? Isso aí. Agora, dentro da esfera moral, ou seja, dentro do dano extrapatrimonial e, portanto, dano moral, a mim me parece que eu também receberia um valor bem menor, ou pelo menos menor, do que a modelo. Por vários motivos. Primeiro, porque em que pese cada vez que eu olho no espelho eu vejo esse talho, eu não sou um cara tão bonito quanto a modelo para dizer o seguinte, pô, a minha beleza foi maculada por esse talho. Não vai rolar, né? Segundo, eu não vou, a minha atividade profissional e a minha atividade no contato social com as pessoas não vai também mudar muito, por quê? Porque eu com o talho, eu sem o talho, eu vou ter os mesmos amigos, as mesmas relações, eu não vou me sentir, logo eu vou esquecer que tem o talho no meu rosto, etc. Tal. E a modelo, né? Uma mulher linda,
que de tão linda era modelo, cada vez que ela vai se apresentar em público, ela vai ficar com medo, ela vai ficar retraída, ela vai perceber que todos os olhares não são mais para os olhos dela, mas é para o rosto, para a bochecha dela com o talho, ela vai ficar retraída cada vez mais. Então, veja, até do ponto de vista moral, de danos que extrapolam o patrimônio, talvez os valores, muito provavelmente os valores que serão pagos a ela, serão bem maiores do que seriam pagos a mim. E veja, por eu ser homem e ela ser mulher, por eu ser mais velho e ela mais nova, por eu não ser modelo e ela ser modelo, por eu ser um cara feio e ela ser uma mulher bonita, né? Pela minha convivência social ser de pessoas normais, né? Normais do ponto de vista de beleza e tal, e aí ela vai começar a conviver, ela vai continuar convivendo com o suprassumo do sumo da beleza nacional. E aí, nesse ambiente, ela vai se sentir o patinho feio. Enquanto que no meu ambiente normal, eu não vou me sentir nada mais feio, eu vou ficar mais feio. Mas não vai ser tão impactante quanto aquela modelo que vai ficar com vergão no rosto diante daquelas sumidades de beleza, etc. Então, veja que até do ponto de vista extrapatrimonial, existe essa separação que deve ser levada em consideração na hora da quantificação dos valores a serem pagos por esse dano, considerando que é um dano irreversível, né? Porque se eu sofro um dano, mas é possível reverter-se esse dano, se é possível que se coloque a coisa ou a situação no status quo de antes da lesão sofrida, tudo bem, se recompõe aquilo e beleza. Mas em se tratando de um dano irreversível, como seria o caso dessa modelo, então aí o pagamento mesmo, o cumprimento da obrigação é pela via indenizatória pecuniária. Beleza? E aí embaixo eu dei alguns exemplos de diferença entre bens materiais e imateriais, né? Os bens materiais, imóveis, móveis, semoventes de modo geral. E aí os bens imateriais, né? O crédito que eu tenho no banco ou numa conta, ou de uma pessoa que eu prestei um serviço e que tem que me pagar, mas não me pagou ainda. Então, assim, ela tem uma obrigação comigo de pagamento de honorários, por exemplo, que eu chamo de crédito, né? Eu tenho direito já de receber aquilo, mas como ainda não se venceu o prazo estabelecido por nós, eu não vou chamar aquilo de dinheiro, eu vou chamar aquilo de crédito, né? E direitos autorais, direito de cessão de imagem e tal. Tá? Alguma pergunta, gente? Professor, quais são os artigos que o senhor está comentando desse último tópico? O artigo que eu acabei de comentar agora é o artigo 402. Deixa eu só confirmar. Peraí, isso aqui já pesquisa. Na realidade, assim, é o artigo 944, né, que fala da extensão do dano que a indenização tem que cobrir, né? E esses danos todos que eu estou comentando com vocês, na realidade, vai ser normatizado por meio do artigo 402, aqui, basicamente o artigo 402, né? Que vai dizer o seguinte, ó, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar, né? Então, é o que a gente chamou de danos emergentes e lucros cessantes. Isso dentro da esfera patrimonial. Dentro da esfera moral, a gente tem os artigos, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, nós temos o artigo 186, dá uma olhadinha aí, ó. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, e aí uma coisa muito simples, ainda que exclusivamente moral, comete ato lícito. E aí vem o artigo 187, o 927, que vai complementar isso, né? Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, inclusive de natureza moral, fica obrigado à reparação. Então, resumo da ópera de todo o desenvolvimento das regras, das normas
e das ações de responsabilidade civil, de reparação de dano, em resumo, é a aplicação do 186, 187 e 927, e mais esses dois aqui que eu falei, artigo 402 do Código Civil, que vai fazer essa diferença entre danos emergentes e lucros cessantes. Tá? Alguma dúvida, gente? Não, professor, tranquilo. Então, olha só. Nesse momento, quando a gente se debruça no artigo 402, então a gente tem assim, tá bom, o que são perdas e danos? Né? A primeira coisa que vem é essa pergunta, perdas e danos. Na realidade, perdas e danos é uma denominação jurídica, né, jurídica genérica, justamente para a composição tanto dos danos emergentes e lucros cessantes. Então, é como se fosse uma expressão que abrange danos emergentes e lucros cessantes, né? Então, aqui eu dei um exemplo que, na realidade, é o exemplo do próprio AVA, né? Então, assim, o exemplo de dano emergente? Então, assim, dano emergente é o patrimônio material do ofendido que sofre diminuição constatável desde logo. Aquilo que, imediatamente após o ato lesivo, seja ele qual for, gerou perda patrimonial ao ofendido. Então, aqui o exemplo, né? O gasto de R$2.000 para o conserto do veículo acidentado. A compra de remédios para o tratamento dos ferimentos causados por outra pessoa em uma briga. O valor do conserto do veículo e dos medicamentos é o valor do dano material aferido sob a denominação danos emergentes. Por quê? Porque é a consequência imediata daquele dano sofrido, né? Além dos danos emergentes, que é o mais comum nas reparações de danos, nós temos os lucros cessantes, que é justamente isso que a gente comentou, né? Então, a partir do momento em que há um prejuízo, eu preciso verificar se esse prejuízo, esse ato lesivo que causou prejuízo, também se estende aos lucros cessantes. Claro, eu estou com o meu carro, alguém bate no meu carro, meu mesmo, né? Bate no meu carro, eu vou ter um prejuízo. Então, eu vou ter que reparar. Se eu não tiver que consertar o carro totalmente, porque eu tenho seguro, a franquia eu vou ter que pagar, é um prejuízo, dano emergente, né? Mas, por exemplo, se eu utilizo o meu carro como Uber, opa, então não é mais só dano emergente, né? Então, veja, qual é o valor que você auferia no mês com o seu trabalho de Uber? Sei lá, R$2.000, R$3.000 por mês. Então, vamos inserir isso, vamos fazer um pedido referente aos lucros cessantes. Claro que quem vai fazer esse pedido é o advogado do autor, mas ele vai ter que ter documentos que comprovem, primeiro, que ele era motorista de Uber, segundo, que ele realmente fazia um número X de corridas que o levasse a receber esses valores. O que muitas vezes não é fácil, né? Porque falta prova, falta testemunha, falta documentação. Então, é por isso que a gente, de um modo geral, a gente sempre tem que estar precavido na nossa vida cotidiana, né? Com documento, com filmagem, com gravação, com assinatura de documento em papel. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, quanto a gente menos espera, a gente vai sentir falta dessas comprovações para eventuais pedidos judiciais, né? Em qualquer esfera, mas também questões patrimoniais vinculadas à responsabilidade civil. Tá bom? Vamos ver aqui a próxima tela. E aí, veja a questão do dano extrapatrimonial. Tá? Deixa eu ver quantas telas tem ainda. Depois já vem a prescrição. Então, olha só. Tá bom, vamos falar de dano extrapatrimonial. Vamos falar, então, de danos morais, né? Basicamente, dano extrapatrimonial é o dano moral. É aquele dano que ele sai da esfera patrimonial, que atinge o ser humano diretamente, atinge a pessoa humana diretamente. Então, assim, se existe um dano que não tem a ver com a perda patrimonial daquela vítima, mas tem a ver com questões da intimidade, com as questões do seu ser
como ser humano, como cidadão, qual que é a natureza desse dano extrapatrimonial, né? Qual que é, o que atinge, qual que é o patrimônio, afinal, não vou chamar de patrimônio para não confundir, qual que é o direito, afinal, que atinge essa vítima? Bom, aí nós temos duas correntes, né? A primeira corrente vai dizer o seguinte, inclusive com o José Youssef Carrali, que é um desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, um cara muito proeminente no direito civil, professor da USP, eu acho que ele chegou a ser tanto da USP quanto da PUC e tal, uma sumidade. Ele diz o seguinte: o dano extrapatrimonial ocorre quando o agente causador do dano impuser à vítima algum tipo de sofrimento. Opa! Sofrimento, profunda tristeza, vexame, humilhação, constrangimento ou ainda outros efeitos ou sentimentos deletérios, né? Ou seja, que prejudicam a pessoa, fazem mal à pessoa. Então, essa é a posição do Carrali, e aí ele vai dizer questões internas, né? Sofrimento, tristeza, humilhação, enfim, ele vai dar essas indicações gerais. Mas vem uma segunda corrente, que não é de todo contrária à primeira, mas ela vem para complementar, né? Para dar um estofo melhor na primeira corrente, que vai dizer o seguinte: essa segunda corrente ela vai defender que a ofensa aos direitos da personalidade é suficiente para a configuração do dano extrapatrimonial. Opa, então peraí. Se os direitos da personalidade forem ofendidos, isso já é suficiente para a configuração do dano moral ou extrapatrimonial, como queiram, né? E aí, esse direito da personalidade, ou esses direitos da personalidade, são aqueles que a gente estudou lá, que vocês estudaram, eu acho que o Vitor estudou, inclusive, comigo, a gente viu isso aqui no semestre passado, se não me engano, e que tem a ver com a pessoa humana, né? Direito à vida, honra, saúde, imagem, liberdade, intimidade, ou seja, todos aqueles direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Então, essa segunda corrente vai dizer o seguinte: olha, basta a inobservação e a afronta aos direitos da personalidade para já se configurar o dano extrapatrimonial. Então, assim, na realidade, essas duas correntes, elas são recepcionadas pelo mundo jurídico brasileiro, enfim, pelos tribunais de um modo geral, inclusive pelo STF, né? São recepcionadas, mas a segunda corrente, ela tem uma importância um pouco maior, justamente por quê? Porque ela é um pouquinho mais técnica. Ela é mais técnica no sentido de dizer o seguinte: quando uma pessoa ela passa por uma humilhação, por exemplo, ou uma profunda tristeza, pode ser que essa tristeza ou essa humilhação já é um pouquinho difícil, mas constrangimento, humilhação não, mas constrangimento. Pode ser que essa tristeza, esse constrangimento, não se caracterize necessariamente por um dano moral. Por exemplo, vamos supor que uma criança ela é absolutamente incapaz, né? No meio de uma reunião de família, com coleguinhas e tal, ela começa a dar piti nesse aniversário dela. Aí a mãe começa a tentar, começa a falar com a criança: olha, para de chorar, é sua festa, os seus amiguinhos. Aí ela fica nervosa e dá um belo de um tapa na bunda dessa criança. A pergunta é o seguinte: essa criança vai ficar triste com a situação? Vai. É um vexame para essa criança? É. Ela se sentiu humilhada? Provavelmente sim. Ela se sentiu constrangida? Provavelmente sim. Muito provavelmente. Agora é o seguinte: será que qualquer pessoa dessa reunião, ou por exemplo, vamos supor que nessa festa tenha lá um promotor de justiça, e ele não pense duas vezes, come o bolo, toma a cerveja, bebe lá, né? Sai na segunda-feira, ele promove uma ação, ele pode, né? Promove uma ação de uma ação indenizatória contra a mãe e ele, Ministério Público, representando o absolutamente incapaz. O que vocês acham? Você acha que isso é uma ação que vai vingar lá na frente? Aí eu estou fazendo realmente uma pergunta para vocês.
Eu apostaria que não, mas não tenho certeza. Pois é. E você daqui? Assim, parecido com o caso das filhas do Gugu, né? Que elas queriam interromper a advogada atual porque eles não deram a relação de bens, de joias, coisa parecida ou não? Cara, Eu, eu não sei, eu não tô sabendo disso que aconteceu com o Gugu Liberato. A família do Gugu que você falou? porque assim, as filhas entraram com uma ação com uma outra advogada pedindo a relação de joias que tem nas casas, relação de dinheiro. Aí a atual mentora, que é a irmã do Gugu, a Aparecida Liberato, entrou com uma ação falando que elas são incapazes de contratar outro advogado. E a juíza deu parecer para a Aparecida Liberato. Então, nesse caso, não vai para frente, que nesse caso da menina do juiz, por ela ser menor de idade. Pois é, eu não sei se nesse caso caberia, seria similar a esse exemplo que eu estou dando, mas eu acho que talvez tivesse algum viés com isso que eu estou falando, justamente pela exposição das filhas incapazes do Gugu. Porque, veja, se você ideia que ficou sabendo disso, é porque muito provavelmente isso foi espalhado por todos os sites, jornais aí se tornou público, né? Então, talvez houvesse algum dano moral, não sei, para ser aferido, nesse caso, pela exposição pública. Mas eu não saberia dizer. Agora, voltando para o meu exemplo, eu posso dizer, a gente em direito não pode cravar 100%, né? Não pode cravar 100%. Mas eu tenho quase certeza que nesse caso que eu relatei, muito provavelmente, mas muito provavelmente, o juiz encerraria o processo, né? Daria improcedência a essa ação. Por quê? Porque sim, embora a criança tenha ficado triste, tenha se sentido constrangida, foi um ato dentro da normalidade para aquela situação, em relação a uma mãe e ao seu filho, numa questão até, sei lá, de educação. Claro, se vai espancar a criança, extrapola quaisquer limites de normalidade. Mas talvez, nesse caso, fosse interessante a gente aplicar aquela regra do funk carioca que diz um tapinha não dói, né? Talvez doesse até. Mas talvez seja didático, né? Talvez seja pedagógico. A discussão é boa. Eu acho que seria preciosismo do promotor de justiça se fizesse isso. Em que pese houvesse um vexame, a criança se sentisse triste, constrangida, mas eu acho que não. Veja, ocorreu tudo isso, mas não seria o caso, a mim me parece, de haver uma indenização por danos morais. Até porque, se fosse, esse tapinha talvez valesse a perda do poder familiar da mãe. Porque se ela constrangeu a criança a ponto de ser condenada por dano moral, então essa criança não pode mais ficar na guarda dessa mãe. Concorda? Então aí já que a gente está indo para os extremos, então vamos para os extremos. Vamos tirar a guarda dessa criança, vamos tirar a guarda da mãe dessa criança. Então veja que é muito complexa essa situação. Na segunda corrente, aí a coisa é mais palpável, né? Por quê? Porque você torna a situação mais verossímil, né? Então, por exemplo, se o ofensor da integridade física de uma pessoa, por culpa ou por dolo, tá? Mas se houver a perda de um braço dessa pessoa ou a perda de uma perna, a mim não me parece, eu não tenho dúvida de que essa pessoa, além de danos materiais, ela tivesse direito a dano moral. A mim não me resta nenhuma dúvida. E por quê? Porque, veja, primeiro, atingiu a saúde, primeira coisa, atingiu a saúde dessa pessoa, né? Porque, pô, imagine os tratamentos, os remédios, o tratamento que ela teve que passar pela amputação dessa perna. Segundo, ela teve um problema quanto à imagem também, né? Porque, puxa, imagine você de uma hora para outra se vir privado de uma perna ou de um braço. Não é nada fácil, a pessoa provavelmente vai ter que ter
acompanhamento psicológico, e aí o acompanhamento, os gastos com o psicólogo já vai para a esfera patrimonial de lucros cessantes, né? Porque é um gasto que advém futuramente por conta daquele problema, e realmente, no caso de uma amputação de uma perna, danos morais. E veja, não tenha dúvida, o valor do dano moral de um homem que perca uma perna, ele é menor do que o valor do dano moral de uma mulher que perca uma perna. E outra, uma mulher mais velha, ela vai receber um valor menor do que em comparação a uma mulher mais jovem. Veja que são questões práticas, né? Assim, uma senhora, ela talvez não tenha mais a questão da beleza tão impregnada no seu id, né? No seu inconsciente, talvez. Para ela, talvez seja um pouco menos doloroso a perda de uma perna do que a perda de uma perna por conta de uma jovem de 18 anos, 17 anos, né? Pode parecer um pouco preconceituoso da minha parte, mas não é preconceituoso da minha parte. E também, se for preconceituoso, você pode ter certeza que os tribunais são todos preconceituosos, né? Porque são esses... Tabela, né? Como é que é? É porque, assim, na parte de seguro, pelo menos existe uma tabela. Pois é. Quando a pessoa tem idade, profissão... Mas vou dizer, na realidade, essa tabela aí, ela é uma tabela oficiosa, porque o dano moral, ele não pode ser previamente tabelado, né? Em que pese nós tenhamos a nossa CLT hoje, né? Que tabela dano moral e o critério de tabelamento do dano moral é o valor do salário da pessoa. É um absurdo, né? É um absurdo. Então, quer dizer, assédio sexual no trabalho. Assédio sexual no trabalho. Isso pela CLT hoje, hein? Olha só que absurdo. Se a pessoa assediada sexualmente for uma empregada, uma operadora de limpeza, ela vai receber por dano moral um valor bem menor do que se ela for uma gerente da mesma agência bancária. Dano moral, não estou falando dano patrimonial. Por quê? Porque para a legislação trabalhista hoje, o direito da personalidade da faxineira, ela vale menos do que o valor o direito de personalidade da gerente. É isso que o direito trabalhista quer dizer hoje. Por quê? Porque se você vincula a dor de uma pessoa pelo salário que ela recebe, porque é isso que eles estão fazendo, né? Eles tabelaram os danos morais de acordo com o valor o parâmetro é o valor do salário. Então significa que a empregada, que a faxineira tem menos moral do que a gerente. A gerente tem mais moral do que a faxineira. Absurdo, né? É um absurdo. E ainda está valendo, viu? Tem um monte de tentativa de manifestação do STF, do Superior Tribunal do Trabalho e do STF para tentar caracterizar essa lei como esses artigos, né? Como absolutamente inconstitucionais que são, mas enquanto isso não ocorrer, estão valendo, né? Então, a questão do dano extrapatrimonial ou do dano moral, em que pesa essa tabela que o IDEC falou, ela é muito complicada. Ela é muito complicada e não sei se tem solução, viu? Porque como que você vai quantificar em dinheiro a dor que uma pessoa está sentindo? Como que eu quantifico isso? Não tem como quantificar. Agora, o padrão geral, isso serve tanto para o dano patrimonial quanto para o dano moral, mas mais para o dano moral. É o seguinte, a indenização, o valor indenizatório, assim como o valor de alimentos, tá? Mas o valor de indenizatório, ele sempre tem que observar o equilíbrio entre a possibilidade do autor, a possibilidade do agente que causou o dano, né, com as condições da vítima, né, os danos da vítima, desculpa. Então,
assim como ocorre nos alimentos, né? Os alimentos eles são fixados assim, a condição de quem tem que pagar, né? Com a necessidade de quem tem que receber. Isso é mais ou menos a mesma regra que serve para os danos morais, né? Quando a gente fala de dano patrimonial, é o preto do branco, né? Quanto que você teve de danos emergentes? Tanto, condene-se. Quanto você teve de dano de lucros cessantes? Bom, os lucros cessantes, eles são calculados até um determinado período e tal, aí é mais obscuro um pouco, mais cinzento. Agora, o dano moral, ele é cinzento total, né? Cinzento total, porque como que o dano moral, por exemplo, do negócio do talho meu Deus, da modelo. Então, assim, qual que é o valor do dano moral que nós vamos pagar para a modelo? No final das contas, é bem isso que eu falei. Qual que é a capacidade patrimonial do agente que provocou esse talho? Olha, quem provocou esse talho, na realidade, era o condutor de uma variante em 1971, caído aos pedaços e que não tem a menor condição de pagar valor nenhum. Então, assim, ele vai ser condenado, vai sofrer uma execução, mas vai pagar quanto quiser. Então, aí o dano, o valor da condenação é um valor bem menor para haver uma possibilidade, em que pese mínima, para esse réu pagar o que deve, né? Agora, não. Esse talho foi feito pelo diretor-presidente de um banco que ficou com ciúme da modelo. Houve uma violência doméstica e aí naquela baita mansão, né, maravilhosa lá do Morumbi, eles brigaram e ele meteu uma garrafada no rosto da mulher na sua piscina com borda infinita. Bom, aí sim, né? O valor do dano moral vai subir lá porque o cara tem condições de pagar, né? Então, o valor do dano moral vai ser compatível com não só a tristeza, o constrangimento, as questões de direitos fundamentais da vítima, como também tem a ver, vai ser calculado, dado a capacidade patrimonial do agente que vai ter que pagar, né? Então, é mais ou menos nessa gangorra que se calcula os direitos morais, os danos morais, né? O valor de indenização para os danos morais. Gente, perguntas? Uma, professor. Diga lá. No caso, assim, previdenciário, existe, digamos, o dia que apresenta as provas, aí depois tem o deferimento, aí um novo prazo se contabiliza a partir da nova entrega da prova. Pera, no caso, você está falando de direito previdenciário, é isso? Sim, mas aí vou colocar no lucro cessante, no exemplo. Tá. Né? Aí a gente citou agora o previdenciário, aí vamos para o lucro cessante. No caso do lucro cessante, dessa modelo, o exemplo, no primeiro momento comprovou que ele tinha essa mansão com borda infinita, só que assim, quando foi puxar o extrato pela Receita Federal, não era dele. Aí foi fazer toda a análise. Aí breca, entra com ação, recurso, entra a prova. A parte de lucro cessante, o pagamento, vai ser a partir do momento que foi protocolado ou vai ser pela sentença final e com juros corrigidos em cima da sentença? Na realidade é o seguinte, uma parte dessa indenização, ela vai ser paga já a título de tutela provisória, né? Tutela antecipada. Então, obviamente, que muito provavelmente o advogado da vítima, da autora, no caso, ele vai comprovar todos os danos que ela já experimentou, né? Principalmente patrimoniais nesse primeiro momento, né? E vai comprovar os danos patrimoniais que ela realmente já está experimentando. Se ele tiver condições, e provavelmente tenha condições de comprovar lucros cessantes, ou seja, ela já estava com 3 ou 4 contratos de grandes empresas de cosmético, por exemplo, já estavam assinados e ela só não recebeu ainda porque ela não prestou o serviço. E ela não prestou o serviço e nem vai prestar. E ela só não vai prestar graças à culpa ou dolo do réu.
Nesses casos, muito provavelmente, os lucros cessantes, uma parte dos lucros cessantes serão pagos a título de tutela antecipada, né? É um percentual, talvez 20% do valor total. Isso é um cálculo que o juiz vai ter que fazer junto com o seu perito contábil, né? Mas é mais ou menos assim que funciona. Os danos morais, eles muito provavelmente só serão pagos em sentença condenatória. Então, assim, não é nesse exato momento que será pago, né? Exceto se só houver dano moral, o que é difícil acontecer, né? Só ter dano moral, é difícil ter só dano moral e não ter dano patrimonial, mas pode acontecer. Mas se houver danos patrimoniais e morais a oferir, os primeiros valores a serem pagos já a título de tutela antecipada são os danos emergentes. Pronto. Se ainda for possível e a capacidade do réu, capacidade patrimonial, eu digo, do réu for evidente nesse sentido, muito provavelmente o juiz também vai antecipar uma parte substancial dos lucros cessantes, desde que se consiga provar os contratos que deixaram de ser cumpridos pelo autor, né, pela autora, modelo, né? E também, principalmente, desde que ela apresente uma caução idônea no processo, né? Porque, assim, regra geral, exceto se o autor for beneficiário de justiça gratuita e ele provar que não tem condições de fazer essa caução, muito provavelmente, via de regra, para a concessão da tutela antecipada, é necessário que o autor, que é beneficiário dessa tutela antecipada, ele deposite em juízo ou um valor, ou um bem imóvel ou imóvel, para garantir que, se de repente a sentença ela for contrária à antecipação dessa tutela, esses valores possam ser reversíveis ao réu, né? Porque, claro, eu acho que vocês todos já tiveram antecipação da tutela. Na tutela antecipada, para o autor ter direito à tutela antecipada, basta ele provar fumus boniuris e periculum in mora. Só que o fumus boniuris é um início de prova, né? Ainda não foi possível se levantar todo o conjunto probatório que vai dar mais robustez à sentença final do juiz. Então, quando se prova o fumus boniuris, né, a fumaça do bom direito, parece realmente que a autora tem direito a essa indenização. Parece, não dá para cravar, mas realmente parece. E se ela provar que ela precisa desse valor, porque agora ela não vai poder mais trabalhar por conta do dano que ela sofreu, então ela tem a tutela antecipada e o valor da tutela antecipada terá uma relação direta com a capacidade patrimonial do réu. Não sei se eu respondi. Sim, professor. Obrigado. Maravilha. Vitor, alguma coisa? Tranquilo, professor, tranquilo. A gente tinha realmente visto algumas coisas que me remeteu ao semestre passado. O senhor explicou aqui. A gente tem o direitos da personalidade, a gente teve umas 2 aulas sobre isso no semestre passado, né? É legal que para você tá fresquinho na cabeça ainda, né? Sim, tá me ajudando bastante. Maravilha. Então tá bom. Pessoal, seguinte, pessoal não, né? Pessoal, eu digo vocês dois, será que tem 3? Ó, tem mais gente aqui, puxa vida. A Bruna tá aí, Eu não Diogo. conto, não, isso é mancada. Bruna, você está aí, minha flor? Puxa vida. Voltei. Tava com saudade. Ah, então, poxa, que bom. Eu também tô com saudade de vocês todos. E eu não tô brincando, viu? Eu não tô brincando mesmo. Cara, eu tenho muita saudade desse contato pessoal com vocês. Esse negócio de ficar vendo só VR, H, BF, não tem graça nenhuma, não. Vocês nem mostram a cara de vocês, aí só eu que apareço aqui. Mas, cara, eu tava brincando, tava até brincando com a minha mulher, dizendo o seguinte, cara, não vejo a hora de chegar. Ó, o ideia que apareceu agora. Eu não vejo a hora de chegar as férias, cara, porque eu juro por Deus, cara, eu vou tirar férias e eu vou ficar 30 dias direto na faculdade. Vou ficar direto.
Eu vou para a sala dos professores, vou para a sala de aula, volto, não importa o que está fazendo. Você vê que a quarentena deixa a gente maluco, né? Deixa, hein, professor? Nossa, esse negócio aí tá deixando cada um louco, não dá, não. E Mas, pior assim, pelo menos você que está casado, agora, pelo menos convivendo com ela 24 horas, já sabe como que é o casamento futuramente. olha, eu vou dizer, ela é uma santa, cara. Vou dizer. Para que aguentar, né, professor? Qualquer um é um santo. Puxa Advogado ainda, professor ainda. Eu vou dizer, eu falei para ela assim, caramba, se eu soubesse que ia ter essa quarentena logo depois do nosso casamento, eu ia só casar o ano que vem, né? Porque esse negócio... Meu Deus! Imer... Eu ia ter aula de casamento na sala. Esse negócio de casamento com imersão não é muito legal, não. Olha, a senhora foi corajoso de falar isso para ela. Eu, inclusive, recomendo agora, reforço, não deixar ela assistir o filme que eu te recomendei. Mas, ó, eu comentei isso justamente para ver se você me dava essa dica de agora, professor, não é mais desaconselhável, simplesmente não assista. Gente, então, eu tô boiando aqui porque eu não entendo essa parte de casamento, entendeu? Graças a Deus eu não entendo, tô de boa, ó, só vida boa. Mas ó, logo o bichinho de casamento vai chegar. Casamento é que nem coronavírus, viu? Que nem coronavírus. Você tem que se proteger muito, porque depois que pegou, cara, acabou. Não, professor, que isso? Isso não tá nos meus planos, não. Ah, mas você é novinha. Quantos anos você tem? 21. 21 anos? Te dou mais 4 anos só. Com 25 você vai ver. Ai, credo, professor. Isso você me ama, né? Vou lembrar disso, vou pôr no caderninho. Tá bom. Bom, pessoal, bora lá? Simbora? Uma pergunta. Tá. Diga lá. A gente falou de tutela antecipada. Tanto esse que você comentou da tutela antecipada como na previdenciária, quando vai entregando as provas e vai fazendo a análise, qual é o nome que se fala que é para utilizar desde o primeiro pedido da ação com os valores e reajustado? Não entendi, desculpa. Essa última parte que eu não entendi daqui. Como? Não, porque tanto em lucro cessante e como na parte previdenciária, sempre existe algum documento a mais que eles pedem. Aí, a partir do momento que é entregue o documento, é feita análise. Só que já se passou uma quantidade de dias corridos. Qual o nome que coloca na ação para que sempre seja analisado desde o primeiro dia do primeiro protocolo e não da última que foi protocolada? Cara, eu não sei, porque assim, na realidade a gente chama de, eu não sei, pelo menos em direito civil, em processo civil, a gente chama de termos aquó, né? O que são os termos aquó? Oi? Então, eu não sei se é exatamente isso que você está falando, mas assim, o termos aquó é o pedido que a gente faz para que a análise da documentação que foi apresentada, ela retroaja desde o início ou da prestação de serviço, ou do dano, do momento em que ocorreu mesmo o dano, né? E que não seja feito... Termos aquó. Ou dies aquó, tanto faz, tanto um quanto o outro, né? Ou termos aquó, de termo, T-E-R-M-O, ou dies aquó. Obrigado, professor. Então, a gente chama isso de retroatividade total, né? Então, é o caso de fazer o pedido retroativo até o dia que ocorreu o dano efetivamente, e não a partir da sentença, tá? Beleza, gente? Então tá bom, por hoje é só. Na semana que vem, então, a gente vai dar uma puladinha na prescrição, que a gente já viu, né? Então eu precisava ter recuperado essa aula de hoje. E aí na semana que vem, que parece que então é a nossa última aula, aí a gente fala de decadência e fala de mais um ponto, o último ponto que está faltando mesmo para a gente falar, que eu não sei qual é, porque eu não vi ainda.
Tá bom? Tá ok, professor. Maravilha, então, pessoal. Bom final de semana para vocês. Bom descanso. A gente se vê. Para o senhor também. Bom final de semana. Tchau, tchau. Até mais, gente.